Fala, meus bonecos de Olinda confinados na quarentena, tudo bem com vocês? Mais uma aula de sociologia, continuando com o nosso Emily Durkheim, o senhor Durka, lembra dele? Vamos lá dar continuidade. Hoje nós vamos ver a sua concepção, o seu trabalho a respeito das suas investigações sobre o suicídio. Vamos entender como ele entendia, compreendia as questões do suicídio. Bora lá? Sem crise? Então, vamos lá! Vamos pegar aquela ferramentinha aqui, básica, nosso marcador de texto. Pois bem, então vamos lá. Antes de mais nada, gente, nós temos que compreender que a obra O Suicídio, ela foi publicada lá em 1897. Bom, mas professor, o que Durkheim queria com essa obra O Suicídio, hein? Ah, gente, mas calma que eu já vou falar para vocês. Durkheim, ele buscou identificar as causas sociais do suicídio e os seus tipos, as suas várias formas geradoras para aos quais o indivíduo comete um suicídio, ok? Então ele buscou identificar essas causas sociais, porque para Durkheim, gente, o suicídio ele não é apenas de caráter individual. Não é só culpa do indivíduo. Ou seja, no contexto lá de Durkheim, na sua época, o que era mais comumente aceito entre as pessoas? A compreensão de suicídio. Como que era comumente compreendido na época de Durkheim? Bom, na época de Durkheim, o suicídio ele era compreendido única e exclusivamente de caráter individual, psicológico. Ou seja, a pessoa tirava a sua própria vida simplesmente por um motivo particular e totalmente isolado do resto da sociedade. É aí que Durkheim ele vai romper com esse tipo de visão unicamente individualista. Para Durkheim, a causa geradora ela se inicia fora do indivíduo, de forma coletiva e social. Tá? Então não é somente culpa do indivíduo de tirar a sua própria vida. Então existem umas causas geradoras do suicídio fora dele. Então o suicídio para Durkheim são fatos sociais, ou seja, exteriores ao indivíduo. Quando nós nascemos em sociedade, nós somos inseridos dentro de um contexto social que de certa forma influencia a minha maneira de pensar, meus sentimentos, a minha forma de agir e faz com que uma pessoa possa ser motivada por várias causas externas a cometer um suicídio. Então vamos lá. Durkheim concebe o suicídio como um fenômeno social. Tá? Ou seja, ele não é simplesmente pessoal. Ele também é social, também tem uma causa externa. Tá? E o considera um aspecto patológico. O que significa isso, patológico? Isto é, uma disfunção ou uma doença característico das sociedades modernas. Ah, professor, então quer dizer que na antiguidade, antes da modernidade, as pessoas não se suicidavam? Claro que se suicidavam. Mas, segundo Emily Durkheim, a sua investigação a respeito do suicídio chegou à conclusão que, na modernidade, os números de suicídios eles cresceram numa proporção muito maior e com muito mais frequência do que na antiguidade. Tá? Então, hoje, segundo Durkheim, na modernidade, é muito mais fácil um indivíduo ser motivado a tirar a sua própria vida do que na antiguidade. Isso é uma visão de Durkheim, tá? Durkheim tentou mostrar que as causas do autoextermínio, o que isso significa? Do autoextermínio, do suicídio, tem fundamento social, ou seja, os fundamentos estão na sociedade e não no individual. Durkheim ele não acredita que o indivíduo nasce com tendências suicidas, por exemplo, tá? A causa não é somente individual, ela inicia no coletivo, no social.
Tá? Então, não é somente no individual, ok? Descreveu 3 tipos de suicídio. Vamos embora. Olha lá. Ó. O egoísta, o anômico e o altruísta. Nós vamos ver isso mais pautadamente depois, tá? Só vendo aqui de uma forma mais genérica, né? O egoísta é que o indivíduo se afasta dos seres humanos, ou seja, ele se isola. Né? Ele comete aquele chamado ostracismo, ou seja, assim como uma ostra dentro da sua própria carapaça, né? Da sua própria casinha. O anômico, originária por parte do suicida de crença de que todo o mundo social, com seus valores e normas e regras, desmorona-se em torno de si. O que significa essa palavra anômico? Não é de anemia, tá, gente? Anômico é de anomia. Nomos, em grego, significa leis, regras, tá? Então, um suicídio anômico é quando se ausenta crenças ou ela perde sua força do mundo social, os valores, normas, regras, de repente elas se desmoronam, o chão da pessoa cai, sabe? Tudo aquilo que dá sentido à vida dela, valores, sabe aquelas normas aos quais faz a sociedade funcionar, parece que dá uma garantia psicológica que tudo vai funcionar, e de repente essas normas elas se desfazem, de repente elas desmoronam diante do indivíduo, a crença que dava sentido à vida dela passa a não dar mais sentido, os valores perdem a sua força, as leis que regem a sua vida dando uma espécie de... parece que tudo vai dar certo, né? As normas, elas parecem uma engrenagem de relógio, né? Parece que tudo vai funcionar conforme uma lei universal de normas e regras. De repente, essas leis e regras se mostram ineficazes, tá? Então, é quando essas regras, esses valores, essas normas, essas leis se ausentam, significa um ambiente anômico, sem leis, tá? E o altruísta, por lealdade a uma causa. Pessoas que morrem em nome de uma causa específica, tá? Pessoas que, por exemplo, um mártir que morreu em nome da sua religião, ou em nome da política, ou para salvar a vida de alguém. Lembre-se, nós vamos ver isso aqui mais pautadamente. Aqui está o livro, tá? O Suicídio, de Emily Durkheim, para quem quiser ler, tá? Essa editora aqui é muito boa, né? Essa coleção, obra-prima de cada autor, é muito boa, série Ouro, tá? O Suicídio, lá 1897, tá? Ele publicou essa obra. Olha aqui uma frase do nosso Durkheim. Nosso egoísmo é, em grande parte, produto da sociedade. Presta atenção, ele não está dizendo que o nosso egoísmo é totalmente da sociedade. Ela é em grande parte, não em toda parte, tá? Não vamos não vamos aqui levar ao extremo, tá, gente? Ok? É em grande parte, não é em toda parte. É um produto da sociedade. Tá? Então a sociedade ela estimula as pessoas a serem egoístas. Como, professor, isso acontece? Como que a sociedade pode me fazer uma pessoa egoísta? Ora, é a sociedade que nos ensina. O nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, ela influencia demais a nossa cultura. Existe cultura mais egocêntricas do que a outra. A gente sabe disso, né? A gente sabe que dependendo da nacionalidade ao qual essa pessoa pertence, aquela nação ela produziu uma cultura mais assim autossuficiente. Aquelas pessoas que se acham, sabe? A gente sabe disso, né? A gente não vai ficar citando nomes aqui para não cometer nenhum tipo de preconceito, né? Mas a gente sabe que isso existe. Tá? Ah lá, o suicídio egoísta é aquele que o ego individual se afirma demasiadamente, tá? Onde o ego da pessoa sobressai sobre toda a sua racionalidade, face ao ego social, ou seja, há uma individualização demasiada ou desmensurada, ou seja, que não pode ser medido. As relações entre os indivíduos e a sociedade
se afrouxam, ou seja, perde a sua união, fazendo com que o indivíduo não seja mais, não veja mais sentido na vida, não tenha mais razão para viver. Ou seja, aqui, ó, quando fala que a pessoa não tem mais, não vê mais razão para viver, é justamente porque ela perde a razão. Tá? Ela afirma demasiadamente o seu ego. Ou seja, é aquele tipo de suicida ao qual ele acha que o mundo conspira contra ele. Ou seja, nós estamos vivendo nessa pandemia, não estamos? Então, eu escuto muitas pessoas que vêm conversar comigo comentando, esses dias mesmo, uma pessoa conhecida disse assim para mim: ai, esse vírus está atrapalhando o meu curso que eu estou fazendo na faculdade. Só o seu? Quantas milhares de pessoas também estão cursando uma faculdade e que agora elas não estão podendo mais fazer o estágio que estava fazendo? Ela está tendo as aulas virtuais, EAD, porém o estágio que a pessoa estava, né, a pessoa que eu estou me referindo, ela estava reclamando, o estágio dela estava interrompido. Mas a pessoa via como que se fosse só com ela isso. Ou seja, o mundo inteiro está em quarentena, mas a pessoa acha que o mundo inteiro está conspirando só contra ela. Né? Parece que ela sente que a quarentena é só para ela, que é só no trabalho dela que está sendo prejudicado, ela acredita que é só o curso dela que está sendo prejudicado e mais ninguém. Ou seja, tudo que acontece de errado no mundo foi para prejudicar unicamente e exclusivamente ela. Então, leva a pessoa muitas vezes a um desespero, uma melancolia, uma depressão e, infelizmente, ao suicídio, quando ela acha que tudo o que acontece foi justamente para prejudicar ela. Se está chovendo hoje, bem no dia que ela... bem na hora que eu vou sair, está chovendo. Olha, só você que vai sair de casa hoje? Ninguém mais vai precisar ir no mercado? Ora... Estou falando em dias comuns, tá, gente? Não em tempos de quarentena. Quarentena fica em casa. Mas nos dias comuns, a pessoa, a hora que ela vai sair de casa, bem na hora que eu saí, choveu. Não, ela acha que ficou uma nuvem lá esperando ela colocar o pé para fora para começar a chover, só para ela. Né? As outras pessoas não têm que sair de casa, não têm que trabalhar no mesmo horário que ela, não. Então ela acha que tudo acontece só com ela e não acontece com os outros. Se chove, é para prejudicar ela. Se faz muito sol, é para prejudicar ela. Se ela é abandonada, só ela foi abandonada na vida. Se o namorado ou a namorada abandonou, largou, brigou, não, só acontece com ela, não acontece com mais ninguém. Tá? Então, esse é o suicídio egoísta, a pessoa que se fecha, ela afirma demasiadamente face ao ego social. Tá? É aquela que o ego individual se afirma demasiadamente, ok? Então vamos lá. O suicídio anômico, ou seja, aquele sem lei, sem regras, é aquele que ocorre em uma situação de anomia, tá? Social, quando perdem o quê? Ou seja, quando a ausência de regras na sociedade, gerando caos, fazendo com que a normalidade social não seja mantida. Nós estamos experienciando isso hoje, não é verdade? Sabe, todas aquelas regras que nós estamos acostumados desde que nós nascemos, presta atenção, quanta coisa está diferente. Você já não pode sair quando você quer, você já não pode ir em determinado lugar quando você quer, você já não pode mais abraçar as pessoas que você quer, você não pode nem visitar as pessoas que você quer na hora que você quer e do jeito que você quer. Né? O que aconteceu? Nós estamos vivendo um momento de anomia. Tá? Ou seja, muito daquela forma, aquelas regras que nós estamos acostumados, onde tudo funcionava e que nos dava uma certa previsibilidade, agora não existe mais. Agora as pessoas têm que ficar confinadas e isso causa nelas o quê? Depressão e pode levar ao suicídio. Em uma situação de crise econômica, tá? Por exemplo, na qual uma completa desregulação das regras
normais da sociedade. Nós estamos vivendo isso. Acabei de falar aqui. Há uma desregulação, ou seja, nem no Arthur Thomas, nem lá naquelas academia ao ar livre, você pode ir. Está interditado. Certos indivíduos ficam em uma situação inferior que ocupa anteriormente. Olha um exemplo aqui, ó. A pandemia, né? E a Grande Depressão são dois exemplos muito grandes disso que está acontecendo. Essa pandemia, ela desregulou todas as regras, até mesmo de contato. Você não pode apertar a mão de uma pessoa, você não pode beijar o rosto de uma pessoa, você não pode dar um abraço. Coisas simples, regras simples foram desreguladas, perdendo, então, muitas vezes, aquilo que nos dava prazer de vivência social, né? A Grande Depressão, também conhecida como crise de 1929. O que aconteceu lá em 1929, que é conhecido como a Grande Depressão? O que aconteceu? Uma grande crise sem precedência na economia, onde houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York, causando milhares de desempregos. O que aconteceu nesse período? Muitas pessoas se suicidaram. Por quê? Porque perderam seus empregos, perderam a sua dignidade, as regras que moviam a sociedade perderam suas forças, as normas foram desnormalizadas, tudo perdeu a sua ordem. Né? Por que chama Grande Depressão? Porque milhares de pessoas adquiriram depressão nessa época e se mataram, tiraram sua vida, cometeram suicídio anômico. Tá? Por quê? Porque houve uma crise sem precedente na nossa história, uma crise econômica. Pessoas ficaram sem dinheiro, sem nada, sem trabalho. Tá? Vamos lá. Suicídio altruísta é aquele ao qual o indivíduo sente-se o dever. Ele sente-se o dever de fazê-lo. Ou seja, a pessoa sente o dever de se suicidar, colocar a sua vida em risco para se desembaraçar de uma vida insuportável. Um exemplo disso aqui, eu coloquei, são os cristãos que eram mortos lá nos primeiros séculos pelo imperador Nero. Eles morriam em nome da fé. Então eles viviam uma perseguição tão grande que para eles morrer em nome de Jesus, o seu mestre, era libertar a alma do seu corpo, ou seja, do seu sofrimento. Então o suicídio para eles era visto como algo altruísta. Era uma honra morrer em nome do Cristo, morrer em nome do seu mestre, da sua religião, da sua crença. Tá? É aquele que o ego não o pertence, mas é aquele que morre em nome de uma causa, morre em nome de outras pessoas. Tá? Confunde-se com outra coisa, que se situa fora de si mesmo. É uma pessoa que coloca a sua própria vida em risco, assumindo o risco, mesmo que venha a perdê-la, ela na verdade ela não está pensando em si, mas ela está pensando fora de si mesma. Isto é, em um dos grupos a que o indivíduo pertence. Então aqui os cristãos eles morriam em nome da religião. Segundo consta a tradição, esses cristãos, quando eles eram jogados ali na arena pelo imperador Nero, esses leões, esses tigres que vocês estão vendo aqui, vinham aqui para devorá-los. Sabe o que eles faziam? Eles entoavam hinos e rezavam os salmos. Porque para eles morrer era uma libertação. Era a libertação da alma do sofrimento para ir junto com Cristo no paraíso. Aqui nós também temos um outro exemplo, ao 11 de setembro, onde os muçulmanos colidiram com o World Trade Center, lá em Nova York, em 2001. Eles fizeram isso em nome de uma causa. Aqui nós não vamos entrar na questão se eles estavam certo ou errado. É claro que eles fizeram terrorismo, mas na cabeça deles, na ideologia deles, na crença deles, eles estavam sendo pessoas altruístas, eles estavam morrendo em nome de Alá, para o bem da humanidade, para o bem comum, para libertar a humanidade do capitalismo, para libertar a humanidade do terror que para eles
a besta do apocalipse, o terror mundial para eles é os Estados Unidos. Né? Então eles sequestraram os aviões e colidiram com as torres, com o Pentágono. Então isso é um suicídio altruísta. Tá? Eles fizeram isso em nome de uma causa. Eles sabiam que eles iam morrer, eles eram suicidas, eles foram para morrer. E para eles era uma honra morrer dessa forma. Tá? E aqui nós temos Sócrates, tá? Que também é um suicídio altruísta. Ele morreu em nome do conhecimento. Sócrates dizia, enquanto houver enquanto eu estiver respirando, eu vou instruir as pessoas, estimular a fazer elas pensarem. Sócrates, na sua condenação, ele teve a oportunidade de ser liberado, de fugir, mas ele não quis fugir. Se ele tivesse dito assim, ele teve a oportunidade, olha, seguinte, disseram para Sócrates, se você parar de ensinar as pessoas, de estimular as pessoas a pensarem, né, nós vamos liberar você, você não precisa morrer, você não será condenado à morte, mas se você continuar com essa busca da verdade, continuar estimulando as pessoas a pensarem, deixando elas cada vez mais críticas, cada vez mais questionadoras, você vai ser condenado. Aí Sócrates disse lá no julgamento dele, enquanto eu estiver respirando, eu não vou deixar de estimular as pessoas a pensarem, a serem mais críticas, a serem mais questionadoras. Então o que ele fez? Ele assumiu. Pode ver que estão entregando a taça de suquita aqui para ele, ó. Não é suquita, tá, gente? É cicuta, tá? Eu brinco com suquita, mas é cicuta, que é um veneno que Sócrates pegou a taça, tomou esse veneno, assumindo a responsabilidade que ia morrer, mesmo podendo escolher a liberdade, mas ele preferiu morrer do que abandonar a busca da verdade, a busca do conhecimento. E ele tomou a suquita dele, a cicuta dele, e foi sendo anestesiado até chegar a óbito. E diz que ele, até o último respiro, enquanto ele podia ainda falar, ele estava ensinando, ele estava instruindo, ele estava filosofando e buscando a verdade. Ok? Mas aqui, ó, um suicídio altruísta que eu quis colocar para você é o rapaz dessa foto aqui. O nome dele é Vinícius, sabe? O da foto. Isso aqui é a família dele segurando. Estudante salvou ao menos 14 pessoas antes de morrer no incêndio, lá na Boate Kiss, tá? Esse Vinícius foi um dos 235 mortos no incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse cara aqui, Vinícius, ele morreu. Segundo a reportagem, segundo seus pais, segundo consta, as pessoas que estavam próximas também, disseram que ele foi um dos primeiros a sair. Ele teria sido um dos primeiros a sair da Boate Kiss na hora que ela pegou fogo. Mas ele resolveu voltar para ajudar as outras pessoas. Então, ele veio a óbito, morreu, acabou morrendo. Ele ajudou muitas pessoas, mas ele mesmo não conseguiu se ajudar depois. Então ele assumiu o risco. É uma espécie de suicídio altruísta. Ele foi um herói. O jovem teria sido um dos primeiros a sair, mas voltou para ajudar. O pai acredita que se seu filho não tivesse entrado, tragédia maior teria acontecido. Ou seja, se o filho dele não tivesse ajudado muitas outras pessoas a saírem, seriam muito mais do que 235 mortos. O filho dele ajudou muitas pessoas a saírem. Ele voltou e ajudou e morreu. Tá? Então ele assumiu um ato suicida. Ele tinha a possibilidade de não vir a óbito, de não morrer, mas ele sabia que tinha uma grande possibilidade dele morrer também. Então passa a ser também uma espécie de suicídio, heroísmo, suicida. Então é um suicídio altruísta. Ok? Beleza? Tá aí. Um caso bem concreto para nós pensarmos o suicídio altruísta. Sem crise? Ok, então aquele abraço, aquele beijo e até a próxima aula. Tchau!